Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o empuxo. É o último vídeo dessa parte de estática de fluidos. Eu quero mostrar o que é empuxo, a natureza do empuxo, isso é importante, e encontrar uma fórmula para a gente calcular ele. Então vamos começar com um fluido. O fluido está em equilíbrio estático, sempre. Tem densidade ρf, ele é homogêneo, então a densidade é constante. E eu coloquei agora um cilindro sólido nesse fluido. Cuidado, diferentemente do vídeo anterior, onde o cilindro era uma porção do fluido, aqui é um cilindro sólido, esse em verde. O cilindro tem área da base A e, quando ele está em equilíbrio, ele fica com uma porção submersa, com altura H, e uma parte para fora. Aqui fora tem pressão P0. O fluido em volta desse cilindro faz força nele, aqui nas laterais, só que essa força nas laterais se cancela. O cilindro não está dançando nessa direção aqui perpendicular ao eixo Z. Aqui está o eixo Z. Lembrando que tem gravidade aqui. Agora, o fluido que está aqui embaixo vai fazer uma força nessa tampa para cima, e o fluido que está aqui em cima vai fazer uma força nessa tampa para baixo. A diferença entre essas duas forças é o que a gente chama de empuxo. Vamos denotar o empuxo por E. Então, qual é a natureza do empuxo? Da onde que o empuxo surgiu? A natureza do empuxo é diferença de pressão. Se a pressão aqui embaixo for igual à pressão aqui em cima, não há empuxo. Para ter empuxo, tem que ter diferença de pressão. Então, escrevendo essas forças explicitamente, a força aqui embaixo ela está empurrando para cima. É o líquido que está fazendo. O líquido é o líquido que tem densidade ρf. E aqui em cima eu tenho a atmosfera fazendo força. Então a diferença dessas forças. A força aqui de baixo está orientada ao longo do Z que eu defini, então é positiva. Vai ser a pressão aqui embaixo vezes a área. Pressão em H vezes área. E a força aqui em cima, com o sinal negativo, vai ser a pressão P0 vezes a área. Vamos escrever essa pressão em H em termos da lei de Steven. Pressão na profundidade H é P0, a pressão na superfície, mais densidade do líquido, o ρf, gravidade, profundidade, tudo isso vezes A, menos P0A. P0A foi embora e a gente descobriu quem é o empuxo. Empuxo igual a densidade do líquido, gravidade, H vezes A é o volume do cilindro submerso, ou a parte submersa do cilindro. Vamos chamar isso aqui de VS, volume submerso. Essa é a fórmula para o empuxo. Notem que empuxo é força, então vai ser dado no sistema internacional em Newton. A gente pode escrever assim também. Empuxo igual densidade vezes volume é massa. Só que um detalhe, né? A densidade que aparece aqui é a densidade do líquido, do fluido, e o volume submerso. Então é a massa do fluido deslocado, o fluido que ocupava essa região aqui antes de eu colocar o cilindro, que foi deslocado pelo cilindro. Então isso aqui é peso do líquido deslocado. Aqui eu mostrei usando um cilindro, poderia usar qualquer outro objeto com forma arbitrária, só que a demonstração ficaria bem mais complicada. Bom, pessoal, eu vou fazer uma demonstração agora que ilustra bem o fato do empuxo ser originado por diferenças de pressão. Aqui eu tenho uma garrafinha com água e tem uma bolha de ar nessa garrafinha. Quando eu deixo a garrafinha na vertical, a bolha sobe, ela está aqui em cima. Por quê? Aqui embaixo tem uma pressão alta devido ao líquido, aqui em cima tem uma pressão baixa.
Então a pressão na parte de baixo da bolha, empurrando ela para cima, é maior que a pressão na parte de cima da bolha, empurrando ela para baixo. Logo, o empuxo, que é essa diferença de pressão, está para cima. E nesse caso, o empuxo é maior que o peso da bolha. Logo, a bolha sobe. Então a bolha vai na direção do empuxo, que é a direção contrária à gravidade. A minha pergunta agora é a seguinte: o que será que acontece com a bolha se eu colocar essa garrafinha aproximadamente na horizontal e rodar ela em torno de um eixo, passando por aqui, por exemplo? Será que a bolha tende a ir na direção radial para fora ou na direção radial para dentro? Então façam suas apostas e vamos verificar o resultado. Bom, pessoal, aqui está a bolha. Vocês conseguem observar ela melhor agora. E eu vou girar. Eu até vou deixar a garrafinha um pouquinho inclinada assim, para a bolha ter uma tendência de ficar lá no extremo, lá na ponta. E a gente vai ver se ela permanece lá na ponta ou se ela quer vir para o centro. De novo. Observe que quando eu giro, ela vem para o centro. Como a gente pode explicar isso aqui? Quando eu estou girando assim, a tendência do fluido, devido à força centrífuga, é se acumular lá no fundo. Surge uma gravidade efetiva apontando na direção radial para fora. Então a pressão aqui na ponta vai ser maior que a pressão aqui no começo da garrafinha. Ou seja, vai ter um empuxo efetivo radial para dentro. Por isso a bolha vem para dentro, ela segue o empuxo. Aonde que esse empuxo atua? Ele atua no centro de massa do fluido deslocado. Como que a gente pode ver isso? Vamos pegar o seguinte, está aqui o líquido, porção de líquido daqui para baixo, e aí eu vou olhar para uma porção de líquido aqui dentro. Essa porção aqui. Agora sim, é uma porção feita com o próprio líquido. Quem está segurando essa porção de líquido aqui para ela não descer devido à força-peso? Quem está equilibrando ela? São as diferenças de pressões, ou seja, o empuxo. Então, o empuxo, observem que ele é positivo nessa orientação de eixo, então ele está empurrando para cima essa porção aqui. Vamos denotar por E. E eu tenho a força-peso para baixo, mg. Se está em equilíbrio, esse empuxo equilibrou essa força-peso. A força-peso atua exatamente no centro de massa dessa porção. Como essa porção está em equilíbrio, não está rodando, não tem torque, o empuxo também está atuando no centro de massa. Quem está realizando esse empuxo no fim das contas? Esse líquido que está aqui em volta. Então, independente se tem um objeto aqui que é feito com o próprio líquido, ou se é um sólido, ou qualquer coisa que seja, a força que esse cara em volta vai realizar está atuando nesse ponto. Então, sempre a força de empuxo vai atuar no centro de massa do fluido deslocado. E aí a gente pode enunciar, então, o princípio de Arquimedes. Está aqui o princípio. Um corpo total ou parcialmente submerso em um fluido em equilíbrio estático recebe um empuxo igual e contrário ao peso da porção de fluido deslocado e aplicado no centro de empuxo. Igual e contrário significa que o empuxo tem a mesma magnitude do peso do fluido deslocado e está no sentido oposto, atuando no centro de empuxo. Centro de empuxo é justamente o centro de massa do fluido que foi deslocado. Vamos fazer um exemplo. A gente tem um corpo homogêneo com densidade ρ e volume V. E a gente coloca esse corpo em um fluido com densidade ρf, um líquido. Vamos ver o que acontece. Então, vamos aplicar a segunda lei de Newton. Vamos assumir que eu tenho equilíbrio. Tanto o fluido está em equilíbrio estático, o líquido,
quanto o corpo está em equilíbrio no líquido. E aí eu tenho uma situação desse tipo aqui. Está aqui o corpo, está aqui a força-peso dele e está aqui o empuxo. E se está no equilíbrio, eu tenho que essa força aqui equilibra essa, segundo a lei de Newton. Equilíbrio menos mg igual a zero, ou empuxo igual a mg. Vamos substituir os valores, escrever essa equação em termos das densidades e vamos encontrar uma relação entre as densidades e os volumes. Então, o empuxo é densidade do líquido ou do fluido, ρf, volume submerso desse corpo, vezes gravidade, igual, para o corpo, é densidade do corpo, o volume total do corpo, vezes gravidade. E daqui a gente tira uma relação entre as densidades ou entre os volumes. Volume submerso sobre volume total do corpo é igual a densidade do corpo dividido pela densidade do fluido. E vamos analisar uns casos. Suponha, por exemplo, que a densidade do fluido seja maior que a densidade do corpo. Então, essa fração é menor que 1. Essa aqui vai ser menor que 1. Então, o volume submerso vai ser menor que o volume total do corpo. O corpo vai ter uma parte submersa e uma parte para fora do líquido. Se a densidade do fluido, do líquido, for igual à densidade do corpo, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. Então, o volume submerso vai ser igual ao volume total do corpo. Não vai ficar nada do corpo para fora do líquido. E, além disso, em qualquer posição que eu colocar o corpo, ele vai ficar em equilíbrio, vai ficar paradinho lá, desde que todo o volume dele esteja dentro do líquido. Na situação anterior, a situação de equilíbrio ocorre quando parte do corpo estava para fora do líquido. Se eu colocar todo o corpo submerso, o empuxo vai ficar maior que o peso. E aí o corpo vai subir até entrar em equilíbrio. E a terceira situação, vamos ver o que pode acontecer se a densidade do líquido, do fluido, for menor que a densidade do corpo. Esse lado aqui, essa fração vai ser maior que 1. Logo, essa fração vai ser maior que 1. Ou seja, volume submerso maior que o volume total do corpo. Bom, isso aqui é impossível, né? Onde que está o erro aqui? Bom, isso deu problema porque nesse caso a gente não vai ter equilíbrio. Observem, densidade do fluido menor que a densidade do corpo. Esse termo aqui é menor que este. Para eu ter essa igualdade, o equilíbrio, eu precisaria que esse volume aqui fosse maior que esse, mas isso nunca vai acontecer. Então, esse lado esquerdo sempre vai ser menor que o lado direito. O lado esquerdo é o empuxo. Essa situação significa que o empuxo vai ser sempre menor que o peso. O que vai acontecer com o corpo? Vai descer, e vai descer acelerado. Ele nunca vai ficar no equilíbrio. Então, isso aqui representa algo que está fora do equilíbrio, uma situação fora do equilíbrio. Certo? Então tá, pessoal, esse vídeo eu encerro aqui e o próximo vídeo começa a falar sobre a dinâmica de fluidos. Até lá!